Boa noite a todos e todas, amigos do Luz e Amor, nesse nosso estudo da Gênesis, né? Pessoal que não deu para falar boa noite aí, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar estudando aí, né, pessoal? A gente está numa roda, vocês, por favor, me interrompam para opinar, para perguntar, para concordar e para discordar também, né? Que a gente está aqui para aprender. Então, aí nós estamos estudando a Gênesis, né? O capítulo, a gente ainda está no capítulo 6, chamado Uranografia Geral. E hoje nós estamos no item 12. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Capítulo 6, item 12. Nós vamos começar falando aqui de a criação primária. Então, só para dar uma buscadinha rapidinho aqui, nós passamos aí sobre o espaço e o tempo, falamos da matéria, trabalhamos bem o conceito de fluido cósmico universal, que é aquela matéria mais pura, a matéria inicial, que dá origem a todas as outras matérias. Tudo que é matéria, tudo aquilo que não é nem Deus nem Espírito, é matéria. E essa matéria vem de uma mesma matéria. Ela tem uma origem comum, que é o fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico universal, né, manipulado, ele dá origem aos corpos orgânicos, né, nossa pele, nosso cabelo, e também a todos os outros materiais que nós estamos vendo aí. Árvore, pedra, luz, plástico, enfim. Se a gente for trazendo cada vez mais para trás a produção da matéria, vamos chegar num ponto comum, que é o fluido cósmico universal. E depois de tratar da matéria, nós tratamos, né, na semana passada, das leis e das forças, que são elas que atuam na matéria e vão fazer com que essa matéria mude, que ela se apresente de forma diversa, né? A gente falou aqui de alguns exemplos e tudo mais. E agora, aqui, Galileu, né, que esse capítulo da Gênesis foi escrito por Galileu, nós vamos entrar na criação primária, tá? Então vamos para o item 12. Vou compartilhar a minha tela, e aí a gente começa a ler, e vocês, por favor, fiquem bem à vontade para conversar, para opinar, para que a gente consiga trabalhar da melhor maneira. Vamos lá. Item 12, a criação primária. Depois de termos considerado o universo sob o ponto de vista gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Então, Galileu está falando aqui o seguinte, ó, nós já passamos, né, sobre o universo, sob o ponto de vista geral da composição do universo, das leis do universo e das propriedades do universo. Então, ele entende que a partir de agora, né, nesse item aí, a gente pode falar do quê? Da formação que deu origem aos mundos e aos seres. Então, é disso que vai tratar essa criação primária. A formação, né, da origem do mundo e dos seres. E Galileu continua. Desceremos em seguida, a criação da Terra em particular e ao seu estado atual na universalidade das coisas. E daí, tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Siderais é o que é relativo aos astros, né? Então, Galileu está antecipando para nós qual que vai ser o caminho adotado por ele, que vai ser, primeiro, como a gente já passou por esses pontos que ele citou, primeiro vai ser falar da origem, da formação que deu origem aos mundos e aos seres, e depois a criação da Terra em particular, porque é onde a gente está ligado, né? É o que a gente está, talvez, aí mais curioso. E é o estado atual das coisas. E depois ele vai passar para o estudo dos estudos planetários e siderais, né, dos astros como um todo.
Item 13. Se bem compreendemos a relação, ou antes, a oposição entre eternidade e o tempo, se nos familiarizamos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida, do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo nem fim. A frase é longa, mas nós vamos dissecar aqui. Ó. Ele está falando o seguinte: se a gente já compreende a relação, né, do tempo, que a gente estudou ali um pouquinho para trás, a oposição, né, que é totalmente contrário, eternidade e tempo são opostos. Né? Nós trabalhamos aqui que o tempo é sucessão de coisas e que a eternidade está lá, sem começo e sem fim. Se a gente se familiariza com essa ideia, né, se a gente se familiariza com essa ideia e entende que a eternidade é uma só, porque não há sucessão de coisas na eternidade, como há no tempo, que ela é permanente, é insuscetível de qualquer medida, a gente começa a entender que para ela não há nem começo nem fim. Certo? Então não tem nem começo e nem fim. Existe na eternidade. Aí depois ele continua. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, então se a gente entende o tamanho do poder divino, mesmo que essa ideia não esteja tão clara para nós, mas que a gente consegue entender o poder divino, né, que é infinito, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Porque a gente vai trabalhar na perfeição divina e na eternidade. Então a gente consegue compreender que o universo sempre existiu e sempre vai existir porque ele é uma criação de Deus, dentro da perfeição divina. Como a gente busca entender o universo através dos nossos olhos e através das nossas medidas, que é o tempo, que tem um dia, que tem um ano, a gente não consegue entender, não. Se a gente partir desse pressuposto de tempo, de sucessão de coisas. Mas quando a gente entende a eternidade, e quando a gente entende a perfeição divina, a gente entende como é possível essa existência infinita. Aí ele vai concluir bem, ó. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Então, desde a existência de Deus, existe a sua perfeição eterna. Ou seja, se Deus é infinito, a sua perfeição também é. E aí ele continua. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, eterno quanto ela. Então, antes que houvesse nascido os tempos, antes que houvesse nascido as medidas de tempo, de sucessão de coisas, a eternidade incomensurável recebeu o toque divino e fecundou o espaço, eterno. Por isso que o espaço seria eterno. Porque ele é um produto divino e perfeito. A dificuldade nossa, pelo menos a minha, é que a gente tenta entender através do nosso olhar. Através do nosso olhar. Dessa medida de sucessão de coisas. E aí não dá. Porque a gente já estudou o quê? Se a gente fizer uma conta para trás, escrevendo um papel, a gente pode dar 200 voltas na Terra, esse número, tão grande que for. O que vai ter antes desse número? A eternidade. Daí a nossa dificuldade de entender. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade até de imaginar. Mas é assim que se dá. Né?
Item 14. Existindo por sua natureza desde toda a eternidade, Deus criou desde toda a eternidade, e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos pela imaginação, vou até grifar a imaginação, por mais longínqua que seja a época que recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Então, ou seja, desde que Deus existe, há criação. E Deus existe desde a eternidade. Ou seja, há criação desde a eternidade. E não podia ser de outro modo, né? Deus não existiria dentro da sua perfeição à toa, sem produzir, né? E aí, eu grifei imaginação aqui porque ele fala o seguinte, ó. Não importa a época a que recuemos, não importa a época que a gente imagine, né? Uma época para trás, pela imaginação. Os supostos limites da criação haverá sempre além desse limite. Qual que é esse limite? É a nossa imaginação. Então, se a gente imagina 500 anos para trás, o nosso limite está ali, 500 anos. O que tem antes desses 500 anos? A eternidade. Então, não importa o número que a gente imagine para trás. O limite somos nós, porque a nossa imaginação vai ter um limite. E antes desse limite tem uma eternidade. E aí ele continua, ó. Então vou puxar aqui para manter o raciocínio. Então, por mais longínqua que seja a época que recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Ponderai bem esta ideia, alerta Galileu. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, né? Hipóstase se refere à natureza de alguma coisa. Então, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, ou seja, referente à natureza divina, as volições, né, ou as decisões infinitas, teriam permanecido sepultadas em muda letargia, inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que nos dá aos seres. O que ele está falando aqui? Ó? A gente ponderar essa ideia de para trás, o que tem para trás, né? Se a gente imaginar. Então, uma eternidade das decisões divinas teria permanecido muda em letargia, ou seja, parado, sem atividade, inativa, infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que dá vida aos seres, como se ele tivesse parado. Aí ele vai terminar, ó. De mutismo, né, relativo ao mudo, de mutismo indiferente para o verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e verificação. Ou seja, Deus sempre criou. Não dá para conceber que um ser perfeito estaria parado. Se ele sempre existiu, o que levaria a falar, não, a partir de agora eu vou criar um pessoal aí para dar uma preenchida aqui. Não, não é assim. Então não dá para imaginar uma esterilidade fria, uma paralisação. A obra divina é relacionada a ele, e ele sempre existiu. Então a criação também. Aí ele vai continuar. Ó. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do ser absoluto. Então, compreendamos melhor a grandeza de Deus. Porque se a gente pega a Gênese, né, que nós temos na Bíblia, né, no Evangelho, aquela Gênese que a gente já citou, né, que ela é alegórica, que Deus um dia decide criar a terra e cria os seres prontos. O que ele estaria fazendo antes disso? Ele estaria em letargia, Deus estaria improdutivo, estaria parado, sem criar. É inconcebível essa ideia, né? Por isso que a gente tem que compreender melhor, como diz Galileu, a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade
sob a mão do ser absoluto. Ele continua, ó. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo, vou até grifar, instantâneo a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados, na extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta os períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux, do início. Fiat Lux é dá-se a luz, né? É latim. É latim e é a marca de fósforo também, Fiat Lux. Mas é o dá-se a luz. Então, o alerta de Galileu para nós é aqui. Deus é o sol dos seres. Quando o sol aparece, instantaneamente, por conta das suas ondas de calor, né, as ondas de luz, ele já se espalha na extensão. E Deus é a mesma coisa, né? Então, desse modo, o universo é nascido do eterno e ele remonta aos períodos do infinito da duração. Então, Galileu está nos ensinando aqui que o universo também é infinito, por conta dessa relação de criação com Deus. É complexo, né? Eu demorei para entender isso aqui. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu passar para o próximo item? Interessante, Caio, que a ciência fala que a primeira coisa que surgiu foi a luz. Então, o Fiat Lux, faça-se a luz, né? Bate com a ciência. Bate, legal, Ana. Interessante. Não sabia dessa informação, não. Porque a ciência diz que, no início, havia um tipo de uma... Eles comparam com uma sopa de letrinhas, certo? Em que as partículas atômicas estavam todas dispersas. Nem o átomo existia. Eram só as partículas. A partir de um certo momento, essas partículas começaram a se gravitar em torno de um núcleo. Aí surgiram os átomos. Certo? Assim fala a ciência. Perfeito. Então bate mesmo. Que é o que Galileu está falando para nós aqui, em outras palavras, né? Mas é o que ele está nos ensinando aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, vamos lá. Item 15. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Então, o resumo da ópera, como diria meu avô, é esse aqui. Ó. O começo absoluto das coisas está onde? Em Deus. E Deus começa aonde? Na eternidade. Deus não tem começo. Então é isso aí. Nossa, mas é difícil de entender? É, né, gente? Não, a gente é meio limitado, né? Então é difícil de entender, mas é isso mesmo. E faz todo sentido. Para nossa cabeça, né, Caio? Ah, para mim é muito. Para mim nem se diga. Mas aí é o que o Galileu já falou, se a gente acreditar em Deus mesmo e ter essa segurança, já está um bom começo, né? Ah, já é meio caminho andado, né? É. Então é isso aí, ó. O começo absoluto das coisas remonta a Deus. As sucessivas aparições delas, né? Das coisas, então, as sucessivas aparições delas no começo da existência constituem a ordem da criação perpétua. Então, a criação ela é perpétua mesmo, né? No sentido de continuidade. Que mortal poderia dizer das magnificências, né, da atitude generosa, desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desdobram nesses tempos antigos e que nenhuma das maravilhas do universo atual existia. Então, que criatura mortal, né,
qual de nós poderia dizer, né, das magnificências, né, das criações generosas, desconhecidas, né, de Deus, que desdobram idades nesses tempos antigos, e que nenhuma das maravilhas do universo atual existia. Porque, como a gente já tratou aqui, o universo está em constante mudança, né? Na natureza, nada se cria, nada se destrói. Elas vão se transformando. Então, o universo atual que nós conhecemos, ele já sofreu quantas mudanças dentro da eternidade. Então, quantas maravilhas a gente não conhece, a gente não consegue nem falar sobre, porque já não existem mais por conta dessas mudanças, né? E fora esse limite, né, da mudança do universo, ainda tem o nosso limite intelectual, que nós aqui na Terra estamos no ápice, a gente está sempre no ápice porque a gente não retroage, a gente só progride. A gente está no nosso ápice de conhecimento, de tecnologia. E a gente está batendo cabeça ainda. A gente não consegue entender, né? O Galileu veio aqui e desenhou para nós aqui praticamente a lição, nós estamos suando sangue aqui para entender o que ele escreveu, né? Tamanha é a nossa limitação, né? Mas nós vamos chegar lá, devagarzinho nós vamos caminhando. E aí Galileu continua. Nessa época primitiva, em que tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o templo da natureza, se encontram de súbito no seio dos vácuos infinitos. Né? Então, lá no universo primitivo, né, Deus, né, ele usa, ao ouvir a voz do Senhor, né, uma expressão, né, através da atitude divina, esses materiais, né, que iriam se agregar e formar os astros, né, simetricamente, iam formar o templo da natureza, né, formar os planetas, eles já estavam de súbito no vácuo infinito. Então, como na natureza as coisas se transformam, as matérias, né, eu vou falar assim porque eu não sei o termo técnico, mas as matérias que formariam os planetas estavam ali no vácuo do infinito. Eles estavam ali já. Depois eles se transformariam na natureza, nos planetas, né, nos satélites, nas estrelas e tal. Os então, elementos. Elementos. Trabalhar com poeta é bom por conta disso. Aí. Os elementos do universo já estavam ali. E aí a gente consegue entender um pouquinho melhor por que eternidade. Né? Porque se na natureza as coisas se transformam, a Terra em si, como a gente conhece, ela é um conjunto de elementos que já estavam no universo. Então, quando a gente vai remontando, se a gente remontar antes da união desses elementos, a gente consegue imaginar que eles já estavam ali e que foram passando por transformações. Então, é o fluido cósmico universal passando por várias transformações até que chega nesse planeta que a gente conhece. É a transformação da matéria. Então, eles já estavam ali no vácuo infinito. Fica à vontade, você. A gente pode afirmar que não foi apenas, né, esse espaço que nós conhecemos que houve criação. Ao mesmo tempo, em vários confins do universo, o mesmo processo de transformação estava ocorrendo, né? Não é único. Um dia, esse sistema solar que nós conhecemos, ele vai se modificar, não vai existir mais do jeito que hoje ele existe, né? Vai se transformar em outros mundos, outras formas de vida. Isso vai pipocando
no universo que nós não temos capacidade de delimitar, né? Então, não somos os únicos, não somos os privilegiados, né? Como o homem sempre acreditou, né? Hoje prefere acreditar que a Terra é plana, porque para achar que ó, nós somos criados exclusivamente. Não é assim, né? É um processo que nós não conseguimos perceber, eterno, contínuo, né? Nesse exato momento, o outro planeta está passando pelo mesmo processo que a Terra passou, não é? E hoje a ciência está vendo a possibilidade de vários universos, que não são nossos. Então, nós não chegamos nem à superfície da maravilha da lei natural da criação, não é? Perfeito, Lucélia, é isso mesmo. A criação. Nós não somos a última bolacha do pacote, né? Não somos o centro do universo, né? Como a gente já imaginou aí, que os astros foram criados para que a gente contemplasse, né? Para que a gente ficasse ali achando ali. Né? Nós não somos o centro e a criação ela é simultânea e muito além do que a gente imagina, né? Igual você disse. Porque as religiões, né, humanas alimentou esse conceito, né, do ser humano, não é? Que foi criado ali bonitinho, né? Então é um conceito totalmente errôneo, né? E é bom saber que está errado, né? Que todo o universo, né? Há vidas infinitas, né? Em todos os espaços, né? É fantástico, né? Imaginar isso, né? Tentar imaginar, né? É o que a gente falou lá, que dá até falta de ar, né? De imaginar. É porque o ser humano ele é muito pretensioso, né? Então a gente achava que nós éramos o centro da Terra, centro do universo, né? Que tudo era criado para nós. E quando a gente não achava solução, explicação, a gente, né, partia sempre do nosso umbigo. Eu já ouvi uma explicação numa religião de que os astros eram criados para a nossa contemplação. Né? Como se Marte estivesse lá para a gente achar bonitinho, né, de noite, estourar uma pipoca e ficar olhando. Né? Seria um absurdo achar que Deus criaria um planeta para nos alegrar. Né? Mas, enfim, cada um pensa de um jeito, né? Mas, assim... Eu também quero que os animais do próprio planeta foram criados para nós, né? E não é assim. Para nos servir, né? Unicamente. Né? O homem sempre teve essa mentalidade em relação aos animais do planeta, né? Como se eles estivessem aqui para a gente usar-nos a nosso benefício, o que é errôneo, né? Uma falta enorme de respeito e conhecimento, não é? Sim, perfeito. É isso mesmo. Depois, Galileu continua assim, ó. Quando aquela voz misteriosa, está falando da voz divina, quando aquela voz misteriosa que toda criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imensos. Né? É poética, que é a forma que Galileu apresenta, mas ele está falando daqueles elementos. Né? Tem aqueles elementos no universo, um monte de elementos dispersos, elementos variados, que através do impulso divino, né,
harmoniosamente se juntam, vibram, e para modular o concerto dos céus imensos, ou seja, para construir, para dar vida, para dar vida não, né? Mas para construir, para formar o universo, os astros, das suas mais variadas formas, né? Satélites, estrelas, sóis, planetas. O mundo, no nascedouro, não se apresentou assente na sua virilidade e na plenitude da sua vida. Não. O que ele está falando aqui? Que o mundo, ele não tem origem pronto, não. Né? Ele não nasceu daquele tamanho, com aquela formação, não. Né? Que, se a gente for pegar o pé da letra, ali, o evangelho foi assim, né? E tudo ficou pronto. Não, ele vai passar justamente que existe, como ele já vem falando, um processo, né? Uma transformação. Então ele fala assim, ó, o poder criador nunca se contradiz. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. Então o universo não nasceu do jeito que a gente está olhando ali. Tá o Sol, né? A gente está girando em volta. Não. Foram elementos, como ele colocou, diversos, que se uniram, vibraram, passaram por uma série de transformações que a gente não domina. E como a Lucélia bem falou, continua o universo em transformação e daqui a um tempo vai ser totalmente diferente do que é hoje. Revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua formação mesma, a matéria cósmica primitiva fez que, sucessivamente, nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que cindiram, que se separaram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criações simultâneas e sucessivas. Aqui que a Lucélia falou. Ó. Né? Só que não. Né? Então, o que ele está falando? Que o fluido cósmico universal, né? O fluido cósmico primitivo, através dessa impulsão inerente à formação, né? Essa impulsão divina, nesse fluido difuso, né? Difundido, um amontoado de matéria nebulosa que se divide, que se une, que se modifica e gera nas regiões incomensuráveis da amplidão, ou seja, no universo, diversos centros de criação. Então está criando planeta aqui, está criando planeta ali, dentro desse universo. Né? Então a gente não está, tanto é que, como a Lucélia bem disse, há discussões aí, ou ponderações de vários universos, né? De várias, a gente já sabe que tem várias galáxias, então a criação é assim, né? Não é como a gente imaginava, ela foi localizada, né? Canalizada para aquele lugar, para aquela forma, dessa maneira. Então, o universo, ele não foi criado, o planeta Terra, por exemplo, não foi criado do jeito que ele é hoje. Né? E ele continua em constante modificação. Caio, Fique à vontade. essa matéria nebulosa, né? Que atribui a criação, né? Que contém, né? O material, entre aspas, né? Parece que eu posso estar muito enganada. Os cientistas hoje chamam essa região das nebulosas de berço das estrelas. Parece que eles falam que lá está em constante formação de estrelas. Interessante isso, né? Ele falando disso aqui, né? Coisa que a ciência está falando hoje, né? Eu posso estar enganada, mas eu acho que é assim, o berço chama o berço das estrelas. É isso mesmo, Lucélia. As Né? nebulosas são berçários, são Berçário. nascedouros de estrelas. É lindo, né?
É lindo. Lindo, lindo mesmo. É. As nebulosas são nascedouros de estrelas. É. E nesses nascedouros são a modificação da matéria, né? Não é isso? Tem ali nascedouro justamente porque a partir dali vai tendo transformações nos astros e formação, né, das estrelas e tal. É justamente o que o Galileu está falando aqui mesmo, Célia. E a Ana completou aí. Perfeito. As supernovas se explodem e vão dar origem a outros tipos de astros. É bonito demais, né? É divino, né, É lindo Ana? demais o universo. Por isso que Eurípides Barçanufo falava, astronomia é a ciência que mais nos aproxima de Deus. E esse capítulo da Gênesis, eu acho, que é o que mais nos aproxima de Deus. Todos eles. Esse é diferenciado. É porque também concordo com você. Especialmente porque ele está falando dessa criação, né? E a gente começa a imaginar, a gente brinca aqui que dá até falta de ar, que a gente vê, ou pelo menos dimensiona, mais ou menos o que é o tamanho disso. Né? Porque às vezes no dia a dia a gente fala, não, Deus é eterno, é onipresente, acaba ficando mecânico. Mas quando a gente passa a analisar mesmo, né, imagina observar aí uma nebulosa, como você falou, um berçário de estrelas. A gente fica maravilhado, né? Porque está muito além, muito além do E que a gente está a acostumado. astronomia hoje fala em universo inflacionário, ou seja, o universo está em expansão, porque eles observam o afastamento que está ocorrendo entre as galáxias. Então, devido a isso, eles imaginam que o universo está em expansão, está se expandindo. E ao mesmo tempo que ele se expande, existe uma força gravitacional entre as galáxias. E é justamente essa força gravitacional que eles ainda não conseguiram explicar para formar a teoria do tudo, conforme eles chamam hoje, né? E que Einstein chamava de teoria do campo unificado. Uma teoria só para explicar o eletromagnetismo e a gravitação universal. Ah, legal, Ana. Obrigado aí. Muito bem. Universo em constante transformação, né? Galileu continua assim, ó. Em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre outro deles e das circunstâncias ulteriores, né, posteriores, que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos se tornaram foco de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípio e em forças atuantes. Começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema, ou, de novo, se dividiram em outros centros secundários. Então, é a transformação do universo, né? Como a Lucélia e a Ana bem falaram aqui, essa matéria nebulosa, né? esse berçário, esse criador de astros, aí ele vai falando que cada um, né, ao seu modo, e em virtude das forças que predominam sobre um ou sobre outro, porque, como a gente falou aqui, as leis e as forças que agem na matéria, a matéria se modifica de forma diferente. Então, a depender das leis e das forças que atuam sobre cada um desses berçários, né, dessas nebulosas, uns se disseminam no espaço e mais ricos em princípios e forças atuantes, começaram desde logo a vida astral. Outros, mais lentos, se dividiram em outros centros secundários, então aquele foi dividido. Então a gente vê que
a diversidade no universo é muito grande, né? Daí também o motivo da nossa dificuldade de estudo, porque o homem, por muito tempo, né, ainda tem muita gente que acredita, acha que só tem vida na Terra porque a gente só conseguiu achar um planeta que tem água, que tem a camada de ozônio, que tem oxigênio, porque essa é a nossa realidade. Agora, quem falou que não pode ter vida num planeta gasoso, por exemplo? É porque a gente parte do pressuposto que todos os seres precisam de oxigênio e tem a matéria como a nossa. Mas devido a essas forças e leis que atuam sobre a matéria, nós temos planetas totalmente diferentes e, consequentemente, formas de vida também diferentes, né? Eu queria fazer uma observação no estudo sábado. Eu fiz um link aqui que tem planetas mais evoluídos e que eles percebem os sons da natureza e que são sons harmoniosos. E olha que legal, na hora que a gente conseguir chegar nesse ponto. Pegando o link seu aí, os astros, eles orbitam com som, com música. E Platão, lá na República, aliás, nos diálogos, ele já falava sobre isso, sobre esse som dos astros ao fazerem as suas órbitas, ao percorrerem as suas órbitas. E a ciência, a astronomia, né, já captou esse som dos astros pela chamada radiação de fundo. Eles têm radiotelescópios, né, muito potentes, e que já conseguiram captar esse som do universo. Então, é com música, vamos dizer assim, sideral e cor, porque é tudo colorido, é maravilhoso e tem som. Ô, Ana, eu não sei onde eu ouvi isso, não, mas diz que até a flor, quando ela abre, aquela abertura das pétalas, diz que ela tem um som. E isso procede? Aí eu tenho a impressão que sim. Eu nunca vi nada sobre, mas pela lógica, né? Tem sim. E é tudo em harmonia. Essa evolução, ela é harmoniosa. Você falou na flor, ao mesmo tempo que a flor evoluiu e tem aquele cálice comprido, o beija-flor também evoluiu com o seu bico para ir buscar o néctar lá no fundo. Olha só como é que a natureza trabalha. É maravilhosa, é divina mesmo. Eu acho que existe música em tudo. Se a gente for observar a nossa respiração, inspirar, expirar, é música. A batida do coração, né? Tudo é música. E tudo comunga com a música divina, né? Com a música do universo. Acho que é a música para tudo quanto é lado. E Deus regendo, então, né? Aí a gente já vê o que essa orquestra é capaz de fazer. O doutor Sérgio Oliveira, ele fala que a frequência, né, em Hertz, das batidas do nosso coração, é a mesma frequência do pulsar universal. Olha aí. E aí a gente, bom, se a gente fosse falar de música aqui, a gente pode falar, né, as músicas que ajudam no estudo, no desenvolvimento da criança, desenvolvimento de planta, né? São as vibrações, né? Que é como o universo acaba se desenvolvendo. Muito legal isso aí. Item 16. Transportando-nos a alguns milhões de séculos somente
acima da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe. E mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária. Mas que, entretanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter. Já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, nossos predecessores, né? Vamos chamar aqui de nós antepassados, na carreira humana. Que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram, sob outros olhares, os quadros da imensa criação. Então, antes de trazer milhões de séculos para trás, a Terra, como a gente conhece, não existia. Né? Existia a matéria e os elementos. Mas como a gente conhece, não existia. Né? O sistema solar também não tinha as evoluções da vida planetária, não tinha na sua órbita os planetas. Mas já uma multidão de seres, né? Vários sóis, ou seja, já existia um universo. Né? Talvez não como a gente conhece, né? Mas já existia. E aí Galileu continua. Ó. Que digno! Já deixaram de existir esplendores que muito antes fizeram palpitar o coração de outros mortais, sob o pensamento da potência divina. E nós, pobres seres pequeninos, que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação, mas a gente é muito petulante, né? Achar que a gente é contemporâneo da criação, achar que, né, a gente é a última bolacha do pacote, né, que Deus criou aqui pra gente, né? Não, pobres pequeninos, acho que o termo aqui, ele foi até muito elegante, né, Galileu, né, para não usar um termo pejorativo. Achar que nós somos contemporâneos da criação, não somos, né? E ele continua, ó, ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Então, vocês percebam que toda hora ele dá um puxão de orelha. Ele fala, gente, presta atenção. Então, ó, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade. Que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Então, o que a gente tem que perceber? Que antes de nós e depois de nós tem uma eternidade. É muita coisa, a gente não consegue nem calcular isso. E que o espaço, né, ele é um teatro de inimaginável sucessão, né, de várias e simultâneas criações. Então, a criação não para, nunca parou. Né? Tais nebulosas, né, que a Lucélia e a Ana explicaram para nós, que eu no dicionário achei como sinônimo grandes nuvens de poeira cósmica, tais nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu são aglomerados de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, finalmente, sedes de catástrofes e de deperecimento, de esgotamento, né? Final daquele sistema, né? Saibamos que assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores. Então nós estamos no meio disso, partindo do nosso olhar, né, de tempo, entre antes e depois, há uma eternidade para trás e uma eternidade para frente. Perdi onde eu estava aqui. Tais são vias lácteas, beleza. Aí ele continua. Que a criação universal não se acha restrita a nós. Que não nos é lícito, né, que não nos é permitido aplicar essa expressão à formação isolada do nosso pequenino globo. Então, falar de Gênese
né? Talvez, quando nós fomos lá pegar o livro da Gênesis a primeira vez para estudar, nós achamos que nós íamos estudar a Gênese da Terra. Mas é muito mais do que isso. Então, não dá para usar essa expressão para falar do nosso pequenino globo. Eu ainda falo pequenino globo. Então, é uma lição. Que a criação é constante, simultânea, eterna, diversificada e que nós não temos, né, capacidade de entender quase nada. Né? A gente está estudando para entender nosso planetinha e o nosso sistema solar. Mas a criação não para, então a gente pode ter certeza de criação de várias, ele usou o termo de várias Via-Lácteas, né? Vários sistemas solares, vários sóis, vários satélites, vários planetas e, consequentemente, vários seres que não necessariamente são como nós, como a gente conhece, como a gente entende, até por conta da densidade nossa ainda, né? A gente é muito grosseiro ainda, né? E é isso aí. Temos aí 3 minutinhos ainda, se alguém quiser fazer algum comentário. Fique à vontade. Assim, apesar de, falando de mim, claro, a gente ter dificuldade para entender, mas a gente admira, né? Eu admiro. Eu acho lindo, embora minha inteligência é de mediana para baixo. Mas tudo bem. E a gente O Kardec fala, né? Para a gente entender tudo isso, falta um sentido ainda para nós. É. E Nós tem uma coisa, mas é um convite à humildade, né? Isso que eu fico pensando. Eu estava aqui ouvindo o Caio e tudo e reflexionando sobre isso. É um convite à humildade. Porque, veja bem, se nós estamos inseridos nesse universo maravilhoso que não somos capazes de entender, ponto. Para que bater no peito tanta coisa, brigar por tanta coisa? Não dá, né? Desnecessária, né? Então, Ana, interessante, né? É. E temos pouco. Mas tem muita religião que acredita, né? Nós somos contemporâneos da criação. Já fomos criados desse jeitinho aqui. Criacionistas, né? Criacionismo não acredita na evolução. Que aos poucos vai acabando, né, Ana? É. Na escola, a gente foi lá em Monte Alto uma vez visitar fóssil de dinossauro. Lá tem um lugar lá que tem muito fóssil de dinossauro. E aí tinha uns amigos meus lá que falavam que não, que aquilo lá não existiu, não. Porque, cara, tá na sua frente o osso, você não tá vendo. Não. Foi o homem que inventou, é de plástico. Quem não crê, tudo, né? Eu já fui lá em Peirópolis. Peirópolis também tem um museu espetacular lá. Ó, beleza. Quem não foi? Bom, agora com a pandemia é mais difícil, né? Mas é muito bom, eu recomendo. Aqui pertinho de Uberaba. Mas aí você tem pensa, um né? museu lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Aquela região ali encontraram muitos fósseis, né? De dinossauros, ovos. Tem um museu lá todo especial. Mostra tudo, é muito bonito, é um passeio gostoso. É interessante que Kardec fala que, né, se uma religião não se apoiar na ciência, ela não vai subsistir. É realmente verdade, né? A maioria das religiões, elas rejeitaram, né, a ciência, acreditaram na criação, né?
adoravam bonitinho. Então, hoje, fica um tanto quanto complicado elas incentivarem, né, a ciência na criação, porque elas vão se desmontar inteira, não é? Elas não conseguem sobreviver, não é? E as pessoas, por outro lado, né, têm medo de encarar, de questionar, não é? O que pode ser diferente, né? Aí prefere acreditar que o dinossauro é de plástico, né? É mais fácil, muito mais fácil, né? Mas, assim, só que isso, a gente não pode ser arrogante e achar que somos uma elite, que nós estamos certos. Realmente, esses irmãos talvez ainda não acreditem, mas talvez eles estejam no que eles dão conta de acreditar. Porque se a gente também achar que nós estamos certos, que nós já estamos vislumbrando uma verdade, a gente talvez estejamos piores do que eles. Bem colocado, Lúcia, é verdade mesmo. Né? E assim como Galileu fala, seres pequeninos, quem é o pequenino? É complicado. Eu entendi até a colocação da Lucélia. Realmente, tem gente que por comodismo prefere ser guiado por alguém, um ser pensante que dita o caminho. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, de achar que nós, espíritas, somos uma elite, que nós já conhecemos uma verdade. Eu tenho muito medo disso, eu me policio constantemente, porque realmente é um caminho complicado, né? E é um convite para a gente não abandonar os estudos, né? Quanto, assim, esse estudo, para mim, é um convite à humildade. Verdade. Eu fico com isso, porque, gente, eu não entendo. Entendeu? É um convite à humildade. O universo, nossa, eu falo, gente, deixa eu aprender a humildade aqui, porque é o que me resta. Eu costumo falar que a gente parece formiga no aquário. A nossa visão é muito limitada, não é? Então, nós ainda não desenvolvemos o suficiente para entender, né? Realmente nós não temos a verdade porque ainda estamos tendo o mesmo. O que eu acho é que a gente, não importa aonde esteja, tem que se esforçar para ir para frente, não é? No menor que seja o passo, né? A gente ainda tem que se esforçar, não é? A Terra é um grãozinho de poeira estelar, né? É isso aí, pessoal. Muito bom o estudo nosso. Segunda tem mais, né? Tem. Segunda, próximo capítulo. A novela é grande. É grande. Tem novela aí para mais um bom tempo aí.